Hey, lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Vou contar para vocês uma história cheia de mistérios, a lenda de Huacachina. Essa história eu aprendi numa vila de um país que eu conheci que se chama Peru. E esse país também faz parte da América do Sul, assim como o Brasil. E nesse lugar eu aprendi com os moradores a lenda de Huacachina. Primeiro, o que faz desse lugar especial é que lá é um oásis. Um oásis no meio do deserto, com areia pra tudo quanto é lado, muita areia mesmo. De repente se encontra uma área isolada com vegetação, cheia de árvores e um lago. E a história que eles me contaram por lá é assim. Há muito tempo atrás, uma linda donzela de cabelos negros e olhos verdes se apaixonou por um guerreiro muito valente. Foi amor à primeira vista. Os dois, então, depois de se conhecerem, resolveram se casar. O início do relacionamento estava começando a acontecer, mas este guerreiro, foi chamado para uma guerra. E na guerra, ele aceitou, claro. E na guerra, em uma batalha, infelizmente ele se feriu gravemente. E nessa ferida, ele acabou não aguentando e faleceu. Ele morreu. Huacai, que era a donzela, ela ficou tão triste quando recebeu a notícia, que começou a chorar. Ela então foi até a região onde eles se conheceram e por lá chorou. Chorou, o tempo foi passando e as lágrimas não se cessavam, ela não parava de chorar. Quando o tempo passou, ela percebeu que em volta dela já começava a se criar uma lagoa. Por ali, de repente, apareceu um outro guerreiro. E esse guerreiro, olhando, ficou surpreso com a beleza de Huacai. E olhando de longe, resolveu chegar perto e começar a conversar com ela. Mas ela, tão assustada com esse momento e triste ainda, começou a correr. E correndo com seu véu, o seu manto que voava enquanto ela corria, se desprendeu dela e com este manto acabou formando-se as dunas. Ela, ainda assustada, correu para o meio do lago e o lago ficou ali, pôs-se a chorar e o guerreiro, que queria conhecer Huacai, de longe ficou a observar. O tempo passou, o guerreiro desistiu de falar com ela e foi-se embora. Mas Huacai, então, resolveu sair dali. Quando percebeu, olhou para dentro da água, ela não tinha mais as pernas, ela virou uma sereia. Hoje em dia, os moradores de Huacachina ainda contam que quando tem lua nova, Huacai ainda chora e é possível escutar o seu choro. Essa história é bem diferente. Mas uma coisa, Huacachina, essa lenda de Huacachina, deu nome para a vila. E se a gente traduzir de uma língua de um povo indígena que é conhecido como Quechua, lá dessa região, significa mulher que chora. Huacachina, mulher que chora. Mas na verdade, cientificamente, a razão de ter uma lagoa ali é outra. Então, momento desafio! Quero saber o porquê tem água naquela lagoa e se formou aquele oásis. Opção 1. Essa água vem do fundo da terra. Seria uma nascente. Opção 2. Essa água é trazida por mangueiras e tubos. É o homem mesmo que traz essa água. E opção 3. É o choro mesmo dessa donzela de Huacai. São as lágrimas dela que formaram essa lagoa. O que você acha? Opção 1, 2 ou 3? Pensa! Nascente, o homem
ou as lágrimas? Isso! Acertou quem disse que vem do fundo da terra, nascente. Vou explicar. É que, na verdade, a gente tem que pensar na dinâmica do deserto. O vento fica batendo para um lado e para o outro, levando areia para um lado e para o outro. Tem vezes que a duna fica muito alta e tem vezes que a duna fica muito profunda. E num desses locais ficou tão fundo que tocou no lençol freático. O quê? Lençol freático. Lençol freático porque lençol é como se fosse o lençol da nossa cama. Lençol é uma camada fininha que separa duas áreas. No caso da nossa cama, o lençol separa a área, que é o colchão, de outra área, que é o nosso corpo. E o lençol freático é o seguinte: primeiro tem que entender uma coisa. A água, quando ela cai na terra, quando ela cai na areia, ela vai se infiltrando, vai passando por os espaços que tem entre um grão e o outro e vai indo cada vez mais profundo. No caso, o lençol freático, ele separa uma área, que é a água, que tem o solo, que a água vai passando, se infiltrando, de uma área que já é o reservatório, que não existe mais espaços entre um grão e o outro. É tudo completamente preenchido por água. Mais fácil, você já foi para a praia e já cavou um buraco? Pensa comigo, quando a gente começa a cavar, fazendo um buraco na praia, a areia do começo, ela é bem fininha, não é? Fácil de tirar. Quanto mais a gente vai cavando, mais duro fica de tirar a areia e a areia também começa a ficar molhadinha, ficar úmida. E quando a gente chega no fundo, de repente a gente percebe que apareceu água. É mais ou menos assim, é literalmente um reservatório. E vou falar uma coisa, esse reservatório de água, ele é muito importante e a gente tem que proteger. Esse reservatório é preenchido de água doce que abastece muitas cidades. E vou dizer um segredo. Em Huacachina, a cidade se formou em torno desse lago e muitas empresas usaram tanto a água que tem ali da lagoa que hoje em dia precisa trazer de mangueira e tubos águas de fora para preencher. Então quem disse a opção número 2 também tá certo! E outra coisa, eu também não tenho coragem de dizer que é mentira, que ali não é nenhuma lágrima. Então quem disse a opção 3, que são lágrimas de Huacai, também acertou! E você, sabia dessa história? Já tinha ouvido falar da lenda de Huacachina? Tem curiosidade? Escreve para mim nos comentários e até o próximo vídeo!